Nós estamos aqui nesse mês falando sobre o livro de Apocalipse, e eu não sei vocês, mas como esse tema mexe comigo, né? Como esse tema fala comigo, e o meu desejo é que nesse mês, a minha oração é que o Senhor continue despertando a sua igreja, para que a sua igreja se volte para Ele em arrependimento. Porque como nós somos difíceis, né, irmãos? Nós não estamos aqui reunidos cultuando a personalidade, para cultuar uma pessoa ou a perfeição de uma pessoa. Nós somos pessoas imperfeitas e estamos aqui para adorar um Deus que é perfeito. E hoje na escola bíblica dominical nós estávamos conversando, quero mais uma vez convidar você, todos os domingos, exceto o terceiro do mês que é a nossa ceia, nós estamos aqui às 8h30 da manhã estudando, às 8h30 às 9h30, né, Silvio? Estamos estudando e hoje nós estávamos falando sobre guerra espiritual, irmãos, sobre o mundo espiritual. O mundo que nós vivemos hoje, um mundo secular e material, o materialismo, ele vai dizer que a vida é uma só, e é só aqui, e aqui acabou, e depois que você morreu não tem mais nada. Esse é o ensinamento do materialismo. Mas nós, como somos cristãos, crentes e professos, cremos nas Escrituras como a única verdade absoluta para nós. E as Escrituras vai dizer que existe sim o reino físico, o reino material, mas também tem um reino espiritual. Existem forças espirituais que estão agindo no mundo. E é claro, irmãos, a gente tem que tomar muito cuidado, porque senão a pessoa ela usa um álibi para todos os erros da vida dela, dizer, foi o diabo, foi o diabo, foi o diabo. Irmãos, eu creio que nós temos, quando eu dizer nós, se você não se identifique, não pegue para você, mas quando eu estou dizendo nós, eu estou colocando eu na primeira pessoa, tá? Nós temos pecado suficiente para fazer muita maldade, mas muita maldade sem o auxílio do diabo. Então nós aprendemos essa responsabilidade que as Escrituras falam do homem, mas existe a ação espiritual que age. As Escrituras vai dizer que a pessoa que não tem Cristo, ela não tem um meio termo, ou ela está debaixo do governo de Cristo, ou está debaixo da influência do mal, da influência do maligno. E a mensagem para a igreja é para que nós possamos levar essa mensagem de libertação, de transformação. Então, imagina Cristo, irmãos. Cristo, as Escrituras vai dizer que Ele é rei, sacerdote e profeta. Cristo como profeta, e eu queria fazer uma recapitulação do que nós estamos aprendendo aqui. Nós estamos na segunda semana desse mês, estudando o livro de Apocalipse, e estamos aprendendo através dos devocionais, os nossos bate-papos que nós estamos tendo às quartas-feiras. A próxima quarta-feira nós estaremos aqui mais uma vez, se aprofundando um pouco mais sobre o assunto de Apocalipse, porque o tempo é tão escasso e a gente não consegue se aprofundar tanto, porque é um tema tão complexo, né, irmãos? A gente falar sobre o livro de Apocalipse, e o livro de Apocalipse ele causa um mix de sensações e de emoções, né? Há pessoas que querem olhar para o livro Apocalipse com uma espécie de um futurismo, quero saber o que vai acontecer. Outras pessoas sentem aversão, sentem medo, porque parece que é só catástrofe, né, irmãos? Só desgraça, só coisa ruim acontecendo. Parece que a igreja está sendo sucumbida, né? Abocanhada. Mas a mensagem principal do livro de Apocalipse é mostrar para a igreja de que o mundo não está sem governo, de que a igreja não está só. E como é bom, né, irmãos? No momento de dificuldade, no momento de, às vezes, de solidão, nós sentimos que o Senhor está conosco, que a graça de Deus está na nossa vida. Você não está só nesse mundo. As Escrituras vai dizer que pode uma mãe abandonar um filho que amamenta? Até pode, né, irmãos? Os noticiários mostram para a gente aí, né? Mas as Escrituras dizem, eu, Senhor, jamais os abandonarei. Irmãos, que bom nós olharmos para um Deus que está presente no meio da sua igreja e que, independente de mim, Ele me ama. Porque nós somos um mix de emoções, né? Nós estávamos conversando hoje na escola bíblica dominical. Tem momentos que a gente estufa o peito e parece que vai vencer o mundo, vai pegar o mundo, pegar o mundo no peito e sair vencendo. Mas há momentos que a gente pede a morte, né? Tem dia que você está tão bem, eu quero viver uns 200 anos. Acontece um negocinho, como eu queria morrer, né? É um pico de emoções, de sensações. E infelizmente nós somos assim. Mas como nós estamos nessa peregrinação, nessa caminhada,
nós estamos aprendendo a olhar para o Senhor através das Escrituras e nos amoldarmos, a sermos mudados e transformados diariamente. É por isso que às vezes na caminhada eu acabo me equivocando, coloco uma palavra mal colocada, entristeço alguém, chateio alguém, decepciono alguém, ou vice-versa. Mas a vida comunitária é assim, a vida de comunhão é assim. Nós somos uma família e estamos em comunhão. E aí, nós aprendemos na primeira semana, fazendo essa recapitulação, sabe quando a gente assiste aquela série ou aquela novela, no capítulo anterior, né? Então nós aprendemos, semana passada, que o livro de Apocalipse é um livro de revelação, escrito por João, que viveu no século I, né? E a igreja, ela estava sendo muito, mas muito perseguida. A igreja estava marginalizada, simplesmente porque ela não queria adotar a mentalidade da sociedade. Ela não queria abraçar a ideologia que estava sendo imposta naquela época, que no caso era o Império Romano. Então os cristãos, eles se declaravam que tinha somente um Deus e não se curvava ao imperador. O imperador, ele evocava para si uma espécie de divindade e queria que fosse adorado e queria que o povo dependesse desse imperador. Nada diferente do que a gente está vendo hoje, né? O Estado querendo fazer a população se sentir dependente dele. Irmãos, e nós como bom cristão respeitamos as leis do Estado, né? Só que quando fere um princípio das Escrituras, quando fere um princípio bíblico, o cristão não pode negociar esses valores. Então, existiam festas pagãs naquela época, e que os cristãos não se sentiam confortáveis, e eles não iam para essas festas. Então, eles eram tidos como um povo estranho, um povo antissocial, porque eles não se misturavam. E aí começa essa perseguição, vamos extirpar esse povo, que esse povo é o atraso da sociedade, são eles que impedem da sociedade florescer, desabrochar. Vamos perseguir esse povo. Começa a perseguição, o imperador, um dos imperadores mais cruéis, o imperador Nero, registrado na história. A tradição diz que foi ele que mandou decapitar o apóstolo Paulo, crucificar Pedro, né? Ele morre, surge um novo imperador, imperador Domiciano. A tradição vai dizer que ele era um pouquinho mais cruel que o próprio Nero. Sobra somente um apóstolo, que é o apóstolo João, filho de Zebedeu, sua mãe Maria Salomé, registrado lá em Lucas, nos evangelhos vai falar quem é sua mãe, quem é o seu pai. A tradição diz que ele foi forçado a tomar um veneno, tomou o veneno, mas não morreu. A tradição diz também que ele foi jogado num caldeirão de óleo fervendo, ele também não morreu. E aí ele foi, o imperador, para tentar ocultar esses milagres que aconteceram, porque nós como cristãos cremos em milagre, tá bom, irmãos? Existe um ensinamento aí hoje, conhecido como teologia liberal, eles não creem em milagres. Nós ainda cremos em milagre. Nós confiamos de que o Deus que operou no passado continua operando no futuro. E Deus pode fazer coisas extraordinárias como tem feito mesmo, né, irmão? Eu acho que o maior milagre que o Senhor tem feito no nosso meio é converter um coração duro, né? Rebelde. Que é milagre maior que esse, né, irmãos? E aí o imperador mandou isolar ele. Ele foi preso para uma ilha, que é a ilha de Patmos, é a atual Turquia. Hoje a arqueologia, irmãos, já tem bastante comprovação arqueológica sobre as verdades que estão registradas nas Escrituras, tá? Muita gente que não crê nas Escrituras ou que não crê em Deus, não pode mais negar algumas evidências, porque a arqueologia já comprova isso. Por exemplo, as 7 igrejas que nós vamos estudar hoje, localizada lá em Apocalipse, hoje está localizada na Ásia Menor, que é a atual Turquia, tem bastante escombro lá, inclusive as 7 igrejas, tem as ruínas lá na Turquia, então hoje tem bastante evidência. O apóstolo João, por causa da palavra, por causa do testemunho, ele foi preso, ele está preso na ilha de Patmos, e aí ele tem essa visão que nós estamos lendo aqui, registrada em Apocalipse. A palavra revelação, Apocalipse é uma palavra grega, que quer dizer revelação, e nós estamos vendo também sobre escatologia. O pastor Zanetti trouxe um resumo muito bom, deu um panorama
semana passada, e a escatologia é uma palavra grega, eschatos, que quer dizer estudo do fim. Mas fim do quê? O que as Escrituras falam? Bom, falam daquilo que nós estávamos cantando agora há pouco. Fala sobre o novo céu, sobre a nova terra, fala sobre juízo, fala sobre céu, fala sobre inferno. Então as Escrituras falam de um Cristo que veio a sua primeira vez como um símbolo de um cordeiro. As Escrituras, ela trabalha com bastante símbolos, né? A andragogia, o ensino andragógico, que a gente aplica, alguns símbolos faz a gente fixar um pouco melhor. Então as Escrituras, nada diferente também, aplica símbolos, figuras, imagens, e a gente vê muito isso no livro de Apocalipse, que quer dizer alguns princípios, algumas verdades que auxiliam isso. Então por isso que em Apocalipse, semana passada, foi falado que nós aqui da Comuna, como adotamos uma interpretação que nós chamamos de amilenista, que entende que o milênio, o reino de Cristo já iniciou, quando nós vamos fazer o estudo de Apocalipse, nós compreendemos que o Apocalipse está separado em 7 sessões. Nós chamamos de 7 sessões paralelas. O Zanetti falou semana passada que o paralelismo é como se fosse o recapitulismo, como o VAR aí do futebol hoje, né? Que você vê os lances de vários ângulos. E aí a gente aprende que nessas 7 sessões, à medida que essa sessão vai crescendo progressivamente, a gente vai percebendo que próximo do fim, próximo da volta de Cristo, vai se evidenciando ainda mais os sinais. Lembra que eu falei que Cristo ele é um profeta? E um profeta, ele tinha a responsabilidade de falar as coisas a respeito de Deus. E aí você imagina, irmãos, um camarada que aparece no século I, Jesus, chama 12 pessoas, leva eles para um monte, e aqui eu estou fazendo uma referência de Mateus, capítulo 24, que nós chamamos de sermão escatológico, porque Jesus vai dar uma série de ensinamentos do que vai acontecer antes do fim, porque os discípulos perguntaram para ele, né? As Escrituras, quando fala de escatologia, que é os estudos do fim, ela não fala só de Apocalipse, mas ela está desde Gênesis até Apocalipse, então os discípulos já tinham uma familiaridade, sabia de algumas coisas que foi profetizada pelos profetas do passado, do que iria acontecer quando o Messias viesse. Então o Senhor Jesus, imagina, ele não era conhecido, ele não estava na mídia, ele não tinha muito like, ele era uma pessoa simples, comum, filho de um carpinteiro, chama os discípulos no monte e diz assim, vai chegar um tempo, vai chegar uma época, que eu vou ser tão conhecido, que vocês vão ser perseguidos, que vocês vão ser maltratados. Está vendo esse templo aqui? Não vai ficar pedra sobre pedra. Irmãos, naquele momento, para quem ouvia isso, olhava para Jesus e vai falar, ele é doido. Vai ser conhecido, mas nem vai ser mais conhecido que o próprio império. Meu nome vai ser conhecido pelo mundo todo e vão perseguir vocês. Do jeito que me perseguiram, vão perseguir vocês. Aí a gente olha, irmãos, para esse sermão escatológico de Jesus e diz, realmente se cumpriu como ele falou. O nome dele ficou conhecido no mundo todo, aconteceu o que aconteceu, mas ainda falta algumas coisas acontecer. E o que falta acontecer é a sua segunda vinda, a vinda em juízo. Então, o livro de Apocalipse vai nos mostrar de como é essa vinda. Lembra? A primeira vinda de Cristo é uma vinda de cordeiro, símbolo de paz, de amor. A segunda vinda de Cristo, as Escrituras usam um símbolo de leão. Leão, não dá para a gente passar a mãozinha nele, né, irmãos? Leão mostra para nós, e as Escrituras vai dizer que ele vai vir como rei, como juiz, vai separar as ovelhas dos bodes, o joio do trigo. As Escrituras diz que quem não reconheceu ele diante dos homens, não será reconhecido diante do Pai. Então é uma vinda de juízo. E aí nessas sessões que estão separadas, 7 sessões, o pastor Zanetti, ele falou sobre a primeira sessão, ele introduziu só o capítulo 1. Do capítulo 1 ao capítulo 3, a primeira sessão que nós enxergamos aqui é Cristo no meio da sua igreja. Lembra que no capítulo 1 foi usado alguns símbolos como candeeiro e estrelas, né? O candeeiro tinha aquelas 7 pontas, né, que iluminava, e ele disse, vocês lembram quem era o candeeiro, irmãos? Na primeira semana, o Zanetti falou muito sobre o candeeiro. Para que serve o candeeiro? Para iluminar, né? Para dar luz. E Jesus disse que a igreja é quem? A luz do mundo, né? Então no capítulo 1 nós aprendemos que esse candeeiro é a igreja, porque está lá a interpretação,
E Jesus fala de 7 estrelas que está na palma da mão dele. As 7 estrelas são os 7 anjos que estão lá nas 7 igrejas de Apocalipse. Lembra que no Apocalipse nós trabalhamos com bastante símbolo. E o número 7, nas Escrituras, ele simboliza a totalidade. Por exemplo, a nossa semana é o fim de um ciclo, né? Nós temos 7 dias, ao final desses 7 dias se inicia um novo ciclo. Nas Escrituras a gente trabalha com essa simbologia para compreender. Então, quando João escreve as cartas às 7 igrejas, eram realmente 7 igrejas que estavam localizadas lá na Turquia, mas essa igreja era uma representação de toda a igreja, de toda a era da dispensação, tanto do primeiro século quanto nos dias de hoje. Irmãos, não tinha só 7 igrejas naquela época, né? Tinha várias outras igrejas, mas as 7 igrejas eram a representante, e através dela, Cristo, ele se manifestou e trouxe algumas orientações. Então, no primeiro versículo do 2º capítulo, nós vamos perceber que Cristo é aquele que anda no meio do candeeiro, e a gente consegue trazer algumas lições para nós hoje. E eu queria falar com vocês, se eu tiver tempo, falar sobre essa primeira sessão e introduzir a segunda sessão. A primeira sessão é Cristo no meio dos 7 candeeiros de ouro, e a segunda sessão é o livro com 7 selos, que vai falar sobre a primeira e a segunda vinda de Cristo. Então Cristo, ele orienta João e diz assim, ó, o versículo 2, o versículo 1 do capítulo 2 de Apocalipse, vamos acompanhar lá, diz assim, ó, ao anjo da igreja em Éfeso, escreva. Esse anjo aqui, irmãos, não é um ser angelical, tá bom? Esse anjo é um representante, é o líder da igreja que estava lá. Como o presbitério aqui. O presbitério é o anjo da igreja. O presbitério é o corpo responsável por cuidar da igreja, cuidar da saúde da igreja, por responder pela igreja. Então, o Senhor orienta a João escrever essa igreja que estava em Éfeso. A mesma igreja que Paulo escreve aos Efésios. E diz assim, ó, ao anjo da igreja em Éfeso, escreva. Essas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Nesses 2 primeiros versículos, a gente já consegue aprender algo e aplicar algo para a nossa vida. Jesus, ele está afirmando que ele tem as 7 estrelas na sua mão. As 7 estrelas simbolizam os anjos, os representantes. E como é bom, irmãos, saber que a nossa vida está na mão do Senhor, né? Você imagina para os líderes daquela época sofrendo perseguição, a igreja sendo desperta e o Senhor falando, olha, eu estou no controle. Você está nas minhas mãos, eu cuido de você. E a segunda parte ele diz, eu ando no meio dos candelabros. Jesus está no nosso meio, irmãos. Essa é a afirmação dele. E nós só estamos aqui, a igreja de Cristo só está aqui porque Cristo está no nosso meio. Das 7 igrejas que o Senhor escreve, 5 delas ele faz elogio e faz repreensão. Uma delas ele só faz repreensão, que é a Laodiceia. 2 delas ele só faz elogio. 2 delas ele fala do que ela tem feito de bom. Então eu queria conversar com vocês e falar um pouco sobre o diagnóstico e o prognóstico que Cristo faz sobre a igreja. Lembra que a primeira sessão, Cristo vai falar sobre a igreja, sobre no meio do candelabro. O diagnóstico, irmãos, é um termo técnico que a gente usa, que normalmente os médicos, eles usam para identificar a doença, o seu estágio, e a partir daí dar alguns exames para de fato detectar o problema dessa pessoa. O prognóstico, a ideia do prognóstico que o médico usa, é a manifestação do médico quanto às possíveis consequências que a doença pode causar e qual o devido tratamento para que eles possam ter saúde novamente. Então Jesus faz esse diagnóstico e esse prognóstico com a igreja de Apocalipse, que valeu para eles daquela época e que vale para nós nos dias de hoje. E eu queria fazer essa aplicação desse diagnóstico, desse prognóstico. O Senhor, ele fala como o rei da igreja, elogiando a sua fidelidade, repreendendo os seus pecados e prometendo recompensa àqueles que vencem. Irmãos, o primeiro ponto que eu queria ressaltar aqui com vocês é que Cristo orienta João a escrever para quem? Para 7 igrejas. E o que é a igreja, irmãos? Como nós definiríamos a igreja? Nós aprendemos que a igreja
não são paredes físicas, né? Somos nós, o corpo de Cristo. Mas a igreja, que o Senhor endereça essas cartas, eles tinham uma residência fixa. Eles se reuniam em algum lugar, como eu e você reunimos aqui, né? O que nós aprendemos com isso, irmãos? Que para ser igreja, eu preciso estar em comunhão. E isso, irmãos, vai contra um ensinamento que a gente está ouvindo muito hoje. Eu sou igreja da minha casa. Eu sou igreja do meu jeito, da minha maneira. Não preciso da igreja para ser igreja. Você tem ouvido isso muito hoje? Olha, irmãos, muito provavelmente as pessoas que tinham esse tipo de pensamento naquela época não receberiam essa carta, porque essa carta foi endereçada coletivamente. Nós estamos aqui coletivamente, Cristo nos trata individualmente, mas é coletivamente que Ele se manifesta no meio da sua igreja, no meio do seu povo. A gente aprende que não dá para ser igreja sozinho. Por isso, irmão, se esforce para estar conosco. Eu sei que essa pandemia trouxe várias consequências para nós, e tem muita gente com dificuldade mesmo. E se você que está com dificuldade, com problemas, não tem problema. Trate do seu problema, mas assim que possível, esteja presente. Porque eu e você, as Escrituras vão usar uma analogia, um símbolo de um corpo, né? A igreja é o corpo de Cristo. E para ser parte da igreja, nós precisamos estar na igreja. Senão, nós não fazemos parte dessa igreja. Cristo, Ele anda no meio do seu povo, Ele orienta. Além das perseguições e todos os problemas, a igreja também ela sofria os ataques internos. Hoje nós estávamos conversando e nós chegamos à conclusão que um dos piores inimigos da igreja não são nem os de fora. Por incrível que pareça, é quem está dentro, irmãos. Os falsos mestres entravam dentro da comunidade e tentavam perverter, distorcer o ensinamento das Escrituras. E é justamente por isso que Cristo dá um diagnóstico e um prognóstico para orientar e repreender as igrejas que estavam lá na Ásia. E aí eu queria ler com você essa primeira igreja, queria conversar com você mais um pouco, essa primeira igreja, que está lá em Éfeso, né? Efésios, capítulo 2, versículo 2, diz assim, ó: conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolo, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome, e não tem desfalecido. Dessas 7 igrejas, irmãos, 5 igrejas você vai ler, e faça essa leitura durante essa semana. A primeira palavra que Jesus vai se apresentar para eles é dizer: conheço as tuas obras. Jesus nos conhece, irmãos, e essa palavra deve nos chamar a atenção. Se nós cremos que Cristo está no nosso meio e Ele está no nosso meio, isso deve gerar em nós temor. Não temor no sentido de medo, mas de reverência. Porque nós olhamos para nós mesmos e percebemos que nós mais atrapalhamos do que ajudamos. Mais fazemos coisas erradas do que agradamos a Ele. Mas como é bom, irmãos, ouvir de Jesus: eu conheço as tuas obras. Isso também traz um alerta, viu, irmãos? Minha mãe e meu pai estão aqui, eles não me conhecem totalmente. Às vezes a minha esposa não conhece o que eu faço longe dela. Às vezes eu, como filho, meus pais não sabem o que eu faço longe dele, como amigo. Então essa palavra é uma palavra que deve trazer atenção para nós. Jesus te conhece. Jesus nos traz essa repreensão: eu conheço as tuas obras. Por isso, irmãos, não dá para nós nos escondermos, maquiarmos, ou eu tentar ser uma coisa que eu não sou, porque Cristo me conhece. A igreja de Éfeso, ela simboliza, ela tipifica, irmãos, hoje, aquela igreja histórica, né, Dimas? Uma igreja que tem doutrina. Doutrina, irmãos, é as bases do Evangelho, são as verdades que nós não negociamos, são ensinamentos de Cristo que nós não negociamos. Se você quiser conhecer um pouco mais de doutrina, participe dos estudos, participe da escola bíblica dominical, aqui não vai ter tempo. Mas a igreja de Éfeso, ela tinha doutrina. O vídeo devocional do nosso irmão Ailton, ele falou muito sobre Éfeso. Éfeso tinha doutrina.
tinha ensinamento. Mas Éfeso, ela não tinha piedade. Ela não tinha fervor. Faltava o fervor. Normalmente a igreja histórica, ela é conhecida por falta de fervor, né? Normalmente uma igreja histórica bem conhecida, que é a presbiteriana, o pessoal até brinca, né? Chama de sorveteriana, né? O pessoal fala de tão gelado que eles são, né? O pessoal faz esse tipo de brincadeira. Mas a igreja de Éfeso faltava fervor, faltava piedade. Nós precisamos ter doutrina, irmãos, porque se não tiver doutrina, o falso ensino entra no nosso meio, nos corrompe e a gente acha que tudo é verdade, tudo é de Deus, tudo Deus se agrada e nós somos corrompidos, somos enganados. A igreja de Éfeso faltava essa piedade, faltava esse fervor e Cristo chama a atenção deles. Cristo chama a atenção para que eles voltem para o primeiro amor. Cristo chama a atenção para nós vivermos uma vida de fervor, de oração, irmãos. Às vezes o tempo, né, às vezes as dificuldades da vida vai fazendo com que a chama vai se apagando, as decepções, puxa vida, né? Faz tanto tempo que Cristo falou que vem e eu vejo o mundo cada vez pior, a gente vai perdendo o desânimo. Mas o Senhor chama a atenção da igreja, Ele chama a nossa atenção para que nós possamos voltar às práticas da piedade e do fervor. Eu e você, irmãos, precisamos estar em oração. A oração é o combustível do cristão, irmãos. Se nós não orarmos, nós vamos ficar no meio do caminho. Nós vamos definharmos. E a oração, irmãos, diferente do que a gente aprende aí hoje, não é um controle remoto que você tem autonomia para dar ordem para Deus e Ele fazer aquilo que você quer. A oração é uma declaração de fé, de sujeição, de dependência a Deus, de que Deus está no controle de todas as coisas. Então esse era o ensinamento e o símbolo que o Senhor repreende, chama a igreja de Éfeso e nós aplicamos para nós hoje. Eu queria falar sobre a Esmirna, a igreja de Esmirna. Quero fazer um breve resumo sobre essas 7 igrejas e falar os pontos positivos e os pontos negativos e o que nós podemos aplicar para os dias de hoje. A igreja de Esmirna, ela é uma das igrejas que só tem elogio, irmãos. No versículo 9, eu queria ler com vocês, mais uma vez o Senhor se apresenta à igreja. Estas são as palavras daquele que é o primeiro, o último, que morreu, tornou a viver. Conheço as suas aflições e a sua pobreza, mas você é rico. Conheço as blasfêmias dos que se dizem judeus, mas não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não tenha medo do que você está prestes a sofrer. O diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-lo, e vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Jesus disse para essa igreja: eu conheço as suas aflições. Como é gostoso, né, irmãos? Saber que Cristo conhece as aflições que nós passamos, né? Há momentos que a gente só se isola no nosso quarto, na solidão, se chora, a aflição toma conta das nossas vidas, parece que não tem fim, que não vai mudar. Puxa vida, eu estou servindo a Deus e só perseguição, só luta, só prova, só prova, só prova. Jesus, Ele traz uma palavra para aquela igreja, e essa palavra é para nós de hoje. Eu conheço as suas aflições. Eu conheço a sua pobreza. A igreja de Esmirna, das 7 igrejas, era a igreja mais pobrezinha que tinha, irmãos. Era a igreja que mais tinha dificuldade de recurso. E Jesus também disse para ele: eu conheço a sua pobreza. Eu sei das dificuldades que você tem passado. Mas não temas o que você está prestes a passar. Jesus não chega e diz: os seus problemas acabaram, eu a garanto agora, vou resolver tudo. E Ele tem poder para fazer isso, irmãos. O que Ele chama a atenção da igreja, o diagnóstico, o prognóstico que Ele dá para essa igreja de Esmirna é: persevere, seja perseverante. Irmãos, a gente olha para a situação do mundo e dá desânimo, né, irmãos? Dá medo, a gente fica aflito, preocupado, parece que não tem mais esperança. Jesus falou: olha, vocês vão passar por mais dificuldades, mas eu vou estar com vocês, eu estou no meio de vocês, persevere. Ele diz: o diabo vai levar vocês, vai trazer algumas provações aí por você. E irmãos, o livro de Apocalipse serve para mostrar para nós que Cristo está no controle na história do mundo. O mundo não está sem controle. Martinho Lutero, irmãos, ele diz que
o diabo, ele está na coleira de Deus e ele só vai até onde Deus permite. Nós estamos vendo aqui o Senhor dizendo, olha, o diabo vai lançar vocês. Mas, irmãos, Cristo, o Senhor, ele usa até as dificuldades, o problema, o mal. Ele usa até o diabo para purificar a sua igreja, para ensinar o seu povo, para fazer com que o seu povo se pareça cada vez mais com ele. Então, você está triste, porque nós usamos esse jargão, né? Eu estou na prova, estou na dificuldade, né? As Escrituras mostram para nós que as dificuldades, as provações que nós passamos têm um propósito de Deus, fazer-nos amadurecer, crescer, nos permanecer fiéis a Ele. O Senhor faz a sua promessa à igreja e faz uma promessa. Fala, ao que vencer, vai assentar comigo no reino, assim como eu sentei no reino de meu pai. Ao que vencer, eu darei uma coroa. Ao que vencer, eu darei uma pedra. O Senhor traz uma promessa para aqueles que permanecem fiéis até o fim. Por que nós permanecemos fiéis, irmãos? Por que nós permanecemos firmes diante do Senhor? Porque Ele garante essa vitória para nós. Porque Ele garante estar conosco até o fim. As provações, ela tem um propósito. É isso que nós aprendemos com a igreja de Esmirna. Pérgamo, no versículo 12, nos ensina que mesmo vivendo diante de uma geração corrompida, é possível se manter fiel. A igreja de Pérgamo, irmãos, nós vamos ver aqui, as Escrituras dizem que eles estavam vivendo aonde Satanás habita. Eu não sei porque que Jesus usou esse termo lá, né? Mas a igreja de Pérgamo diz que eles estavam aonde Satanás habita. A coisa deve ser feia, né, irmãos? Para falar onde Satanás habita. Vamos ler lá para você ver. Ó. Ao anjo da igreja de Pérgamo escreva: essas são as palavras daquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Sei onde você vive, onde está o trono de Satanás. Contudo, permanece fiel ao meu nome e não renuncia à sua fé em mim, nem mesmo quando Antipas, minha fiel testemunha, foi morto nessa cidade onde Satanás habita. Esse Antipas foi um discípulo, irmãos, e a tradição diz que ele foi morto assado dentro de um touro de bronze. O pessoal construiu um touro e colocou ele lá dentro e ele foi assado lá dentro. A tradição diz isso. E o Senhor, Ele nos ensina, irmãos, que mesmo diante de uma sociedade corrompida, é possível permanecer fiel e santo. O Senhor nos chama a vivermos uma vida de santidade e fidelidade, mesmo diante de uma geração tão corrompida como nós estamos vivendo, irmãos. Nós não somos abocanhados ou seduzidos por essa mensagem, porque o Senhor tem nos guardado, o Senhor tem nos sustentado. E a mensagem é que eu e você possamos nos permanecer firme, fiel. Tiatira de Éfeso, diferentemente de Éfeso, irmãos. Então lembra, Éfeso era uma igreja que tinha doutrina, mas que não tinha fervor e não tinha piedade. A igreja de Tiatira, irmãos, é totalmente o oposto de Éfeso. Ela tolerava o ensino distorcido e equivocado. Eles não tinham doutrina, eles eram inclusivos. Nós fomos chamados, irmãos, para não negociar os princípios bíblicos. Nós estamos vivendo um tempo onde as pessoas querem distorcer, perverter o ensino bíblico ou consentir com a prática do pecado. Venha para Cristo e viva do jeito que você quer. Venha para Jesus e viva da maneira que você quer. O Evangelho de Cristo é um evangelho de renúncia, irmãos. E como é difícil renunciar, né? É um desafio para nós. Renunciar às minhas vontades, os meus prazeres, os meus desejos. E o Senhor chama a repreensão dessa igreja em Tiatira. Eu queria ler com vocês versículo 18 do próprio capítulo 2. Vamos lá. Ao anjo da igreja em Tiatira escreva: estas são as palavras do Filho de Deus, cujos olhos são como chama de fogo e os pés como bronze reluzente. Conheço as suas obras, o seu amor, a sua fé, o seu serviço, a sua perseverança. Sei o que você está fazendo, mais agora do que no princípio. Irmãos, diferente de Éfeso, né? Fazendo muito mais do que no princípio. No entanto, contra você tenho isto: você tolera Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza, com seus ensinos
ela induz os meus servos à imoralidade sexual e a comerem alimento sacrificado aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua imoralidade sexual, mas ela não quer se arrepender. Por isso vou fazer adoecer e trarei grande sofrimento aos que cometem adultério com ela, a não ser que se arrependa das obras que ela pratica. Matarei os filhos dela, ó irmãos, Jesus está falando isso aqui, viu? Matarei os filhos dela, dessa mulher, então todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mente e corações, e retribuirei a cada um de vocês. A igreja de Tiatira, ela estava permitindo algumas práticas que as Escrituras condenam. E o Senhor traz essa repreensão. Olha, irmãos, era uma igreja que fazia obras, que tinha amor, que tinha fidelidade, mas estava se abrindo, permitindo algumas coisas que o Senhor estava condenando. E o versículo 23, o Senhor diz que eu sou aquele que sonda a mente e corações. Isso me causa pavor, irmãos, porque o Senhor conhece os meus pensamentos. O Senhor conhece o meu coração. E é por isso que nós precisamos nos humilhar diante do Senhor, para que as Escrituras nos incentiva a buscarmos uma transformação da nossa mente. Cristo conhece a sua mente e o seu coração. Ele repreende essa igreja e chama essa igreja a não tolerar o pecado, a não consentir com o pecado, a não participar do pecado, a não ser seduzido pelo pecado. E irmãos, se nós não estivermos com a doutrina da palavra, participando dos estudos, nós seremos seduzidos pela mensagem que a gente está ouvindo aí, e que naquela época adentrou dentro da igreja. E o Senhor, que é um Deus de amor, de misericórdia, diz: se não se arrepender, eu vou matar, eu vou ferir. As Escrituras nos chamam a essa orientação. O Senhor nos chama, nos traz essa repreensão a nós estarmos vigilantes. Aliás, essa é a mensagem escatológica para a sua igreja. Eu estou falando o que eu tenho para fazer, para que vocês estejam atentos. Vigiai e orai. Ele nos chama a essa vigilância. Capítulo 3, já estou finalizando, irmãos. Sardes, o Senhor repreende os hipócritas, encoraja os perseguidos e repreende os satisfeitos consigo mesmo. Na igreja de Sardes, tinha alguns irmãos que estavam satisfeitos consigo mesmo. Ele olhava para ele e falava: eu sou o cara, né? Eu posso tudo. E o Senhor traz essa repreensão à igreja de Sardes. Na igreja de Filadélfia, é a segunda igreja que ele só elogia, capítulo 3, versículo 10. Aqui tem uma aplicação que eu queria ler com vocês, que eu acho que vai ser muito interessante, que muito provavelmente na próxima quarta-feira a gente vai conversar um pouco sobre isso, e eu queria ler com vocês. Versículo 10. Diz assim, a igreja de Filadélfia, né? Visto que vocês guardou a minha palavra de exortação, a perseverança, eu também o guardarei da hora da provação que está para vir sobre todo o mundo, para pôr à prova os que habitam na terra. Então Jesus traz uma promessa para essa igreja, porque essa igreja ouve a sua repreensão, guarda a sua palavra e persevera nela. Ele diz: vai chegar um tempo que eu vou trazer uma provação para todo mundo. Nós chamamos isso de tribulação, tá bom? Nós já estamos passando por muitas tribulações, né, irmãos? E perto do fim, essa tribulação vai se intensificar cada vez mais. E Jesus traz uma promessa para a igreja. Diz: olha, visto que você guardou a minha palavra, confiou, praticou, a palavra de exortação, a perseverança, eu também o guardarei da hora da provação. Algumas pessoas usam esse texto aqui, irmãos, para ensinar o arrebatamento secreto. Se você quiser conhecer um pouco mais, na quarta-feira a gente vai estar falando um pouco sobre isso, tá? Só que nós usamos esse texto aqui para ensinar justamente ao contrário, que a raiz dessa palavra aqui que Jesus está usando não é tirar do mundo, mas é guardar no mundo. É a mesma raiz que a gente lê, irmãos, e a gente vê na oração sacerdotal de Jesus, em João 17,15. Eu queria ler que a raiz da palavra é a mesma. O que isso quer dizer? Que nós estamos na tribulação, vamos passar pela tribulação, mas se eu e você guardarmos a palavra da perseverança, a palavra da exortação, a palavra de ânimo, a palavra de disciplina, de repreensão, o
o Senhor vai nos guardar na hora da tribulação. O Senhor guarda aqueles que confiam nele, irmãos. O Senhor sustenta aqueles que confiam nele. Versículo 17, 15 de João, vamos ler lá rapidinho, que é a mesma raiz de guardar. Deixa eu abrir aqui. A oração sacerdotal de Jesus, olha o que diz lá, 17, 15. Não rogo, o que está escrito, irmãos? Não rogo que os tires do mundo, mas que os proteja do maligno. A raiz é a mesma que está lá em Apocalipse. Jesus faz uma oração pela sua igreja, pelos seus discípulos. E a oração dele podia ser assim, né, irmãos? Olha, visto que a sua igreja vai passar pela grande tribulação, arrebata eles, Senhor, tira eles. Mas a oração de Jesus é: eu rogo para que vocês não os tirem do mundo, mas que vocês protejam do maligno. Irmãos, nós não precisamos ter medo do maligno, porque Cristo orou por nós, para que o Senhor nos proteja do maligno. Nós estamos guardados em Deus, é o Senhor que nos guarda, é o Senhor que nos livra, é o Senhor que nos sustenta, irmãos. Essa foi a mensagem para a igreja há 2000 anos atrás, essa é a mensagem para a igreja nos dias de hoje. Persevere, confie na minha palavra, guarde a palavra da minha exortação, que eu vou guardar vocês, eu vou sustentar vocês. E eu vou para a última igreja, que é a Laodiceia, versículo 14. A única igreja, irmãos, que não recebeu elogio, a única igreja que não foi elogiada pelo Senhor. E eu queria ler com vocês e finalizar isso aqui. Versículo 14. Vamos lá. A igreja de Laodiceia era uma igreja... Por que ela foi repreendida por Jesus, irmãos? Quando a gente vai fazer a leitura dessa igreja, ela era uma igreja autossuficiente, centrada nela mesma. A gente tem ensinado aqui, né, que a igreja verdadeira de Cristo, a igreja ela é cristocêntrica. O que isso quer dizer? Que o único que é exaltado aqui é Cristo. Quem faz tudo é Cristo. Eu não tenho nada, não posso nada, não sou nada, nós não estamos com nada. É isso aí, a verdade. Essa igreja de Laodiceia, ela olhava pelos recursos, para os recursos que ela tinha, e se sentia empoderada, e se sentia autossuficiente, e achava que ela estava com a bola toda. E aí Jesus traz uma repreensão para essa igreja, chamando ela de cega, de pobre. Ó, irmãos, se a primeira igreja de Esmirna, que foi elogiada, era uma igreja pobre, isso mostra, e lembra do paralelo que as escrituras nos orientam, não ajunte tesouros aqui na terra, era uma igreja pobre para o mundo, mas era uma igreja rica para Deus. A igreja de Laodiceia era uma igreja rica para o mundo, mas pobre para Deus, irmãos. O que é mais importante? O que nós aprendemos aqui? É eu ser rico para o mundo ou eu ser rico para Deus? A busca do materialismo, do consumismo, irmãos, nos envolve de uma tal forma, e eu não estou aqui desincentivando você não, a trabalhar, a conquistar suas coisas, tá bom? Faça isso porque Deus te abençoa mesmo, e abençoa, e a gente tem vários exemplos aqui, né? Mas não viva em função disso, irmãos. Não deixe que o desejo de ter uma casa, um carro, algo novo, interfira na sua comunhão com Deus. Seja rico para com Deus. E como eu ajunto tesouro? Mateus lá não diz? Buscar em primeiro lugar o reino dos céus, e as demais coisas os serão acrescentadas. Como eu me enriqueço diante de Deus? Praticando a piedade, o fervor, a oração, as disciplinas espirituais. Esse é o prognóstico que Jesus está dando para as igrejas. Jesus identificou a enfermidade, Jesus identificou a doença para a igreja, e veja, irmãos, isso é muito bom. Nós não somos produtos descartáveis, tá bom? Jesus não trata a igreja como um produto descartável. Você pecou, você está fora, você não serve mais para mim. Não. O Senhor Jesus, em todas as suas 7 cartas, ele finaliza: quem tem ouvidos, ouça que o Espírito diz às igrejas. O Senhor, ele convida a igreja ao arrependimento. Esse é um tempo de autoanálise, irmãos, de nós olharmos para as Escrituras, e essa primeira sessão é Cristo no meio da igreja. Cristo dá esse diagnóstico, esse prognóstico para a igreja, chamando ao arrependimento. No que está concentrada as suas atenções? Aonde está o teu coração? Aonde estão os seus olhos? Jesus vai dizer para a igreja de Laodiceia, né? Eu recomendo que você compre de mim colírios, para que você enxergue a sua
nudez. Irmãos, às vezes a gente está tão encharcado, embebedecido pela nossa vaidade, que a gente não consegue nem enxergar o que a gente está fazendo. Estamos fazendo tudo errado, tudo torto, e a gente não consegue enxergar. É só quando Cristo vem e pinga o colírio, que Ele abre as nossas mentes e a gente percebe: Senhor, eu preciso do Senhor, eu sou miserável, eu preciso que o Senhor me transforme, eu preciso agradar o Senhor. É o mesmo sentimento de Pedro, né? Quando Jesus faz aquele milagre, Pedro chega para ele e fala: Senhor, se afasta que eu sou pecador. O maior sinal de santidade na vida do homem e da mulher, irmãos, não é que a gente se sente bem, a gente começa a enxergar as misérias dentro de nós e a gente fala: Senhor, tem misericórdia de mim. Essa é a maior evidência da santidade de Deus que está em nossa vida. Assim eu encerro essa 7ª sessão, irmãos. Eu queria introduzir a 2ª sessão do livro, né, que vai falar sobre os 7 selos, mas a gente não vai ter tempo. Então lembra que a primeira sessão é do capítulo 1 ao capítulo 3. Do capítulo 4 ao capítulo 7, João, no capítulo 4, ele tem a visão do trono, né? Ele vê um grande trono no céu. Eu vou fazer só essa pequena aplicação. Quando João vê esse trono no céu, irmãos, isso tem um ensinamento para nós. Trono traz a ideia do que, irmãos? De governo, né? Um trono, um rei, governo. Então João vê no céu um trono, ou seja, vê um governo. Isso mostra que a história do mundo não está sem governo. Existe um rei que está governando todas as coisas. No capítulo 5, ele tem a visão de um livro. Na época não é um livro, né? Era um pergaminho com 7 selos. E ele fica desesperado, porque no capítulo 5 vai dizer que não tinha ninguém no céu, na terra, nem embaixo da terra. Mas nem o diabo, irmãos, olha, tinha poder para desatar o livro e nem sequer podia olhar para o livro. Mais uma vez, quando a gente pensa em livro, o que a gente pensa? Em uma história, né, irmãos? Livro tem história, não é isso? Então me parece que esses 7 livros é uma simbologia que mostra a história de salvação, a história de salvação do Senhor, os decretos de Deus, né? E ninguém era possível para abrir aquele livro. E aí um anjo aparece para ele e fala: não chores, porque o Cordeiro, aquele que foi morto, agora vive, ele é digno de abrir os selos. Mais uma vez, irmãos, não chores. Às vezes as situações, a impotência, a gente começa a pensar como vai ser a nossa vida, como vai ser o meu futuro, meus filhos, a minha velhice, como é que vai ser a minha velhice? A palavra de Cristo é: não chores, porque o Senhor tem a história em suas mãos. Capítulo 6 vai finalizar com a abertura dos selos. Os selos que são abertos, vai falar de 4 cavaleiros lá. Se você quiser aprender um pouco mais, quarta-feira, cavalo branco, preto, amarelo, são símbolos, tá bom? Que está em paralelo com Mateus 24, que Jesus falou, que perto do fim, a ideia lá, irmão, é uma contração. Sabe a mulher que está gestante, está grávida, claro que eu não sei o que é isso, mas a gente ouve falar muito, ela começa a ter contração, e à medida que a contração vai se intensificando, é sinal que o bebê está para chegar. Então a ideia lá no Mateus 24, em Apocalipse, que a gente vai ver, capítulo 6, a respeito dos selos, é a ideia dessa contração. À medida que Cristo vai se aproximando, vai se intensificando os sinais. E o que Jesus falou em Mateus 24 e o que esses cavaleiros representam? Jesus falou sobre guerra, não falou? Falou, não falou? Falou sobre guerra, falou sobre fome, falou sobre doença, falou sobre enfermidades, sobre injustiça social. Jesus falou que próximo do fim teremos mais injustiça social. Você tem visto isso ou não? Teremos doenças. Você tem visto isso ou não? Teremos terremotos. Ontem mesmo, um conhecido lá em Marrocos, estava conversando com ele, teve um terremoto lá e muita gente morreu lá. No Rio Grande do Sul, vamos orar pelos irmãos do Rio Grande do Sul, né? Jesus falou de catástrofes climáticas, irmãos. Mas desde quando o mundo é mundo, eu escuto falando isso aí, né? Se você não ouviu o devocional do Felipe fala um pouco sobre isso. Pedro vai registrar que para o Senhor um dia como 1000 anos como um dia. Nós estamos só atentos. Então o livro de Apocalipse serve, irmãos, para trazer a nossa atenção de que as coisas que estão acontecendo no mundo, não é porque o mundo está solto, perdido, mas são sinais que o Senhor está trazendo. Sinais para trazer arrependimento para a sua igreja, sinais para trazer juízo para quem não quer confiar na sua palavra, tá bom? Vamos orar nesse momento, pedir que o Senhor nos anime,
nos encoraje. Eu quero orar por você, eu quero pedir que o Senhor renove as suas forças, renove o seu ânimo, te encoraje. Irmãos, permaneça fiel, irmãos. Não desista, não desanime. Não nade para morrer na praia, irmãos. Seja fiel até a morte. É a mensagem de Jesus. E eu vou dar para vocês a coroa da vida. Nós somos meio rebeldes, né, irmãos? Às vezes acontece uma coisa que a gente não quer. Agora eu vou me arrebentar todo. Agora vou abandonar a fé. Vou largar. Mas que bom, né, irmãos? Que o Senhor não desiste da gente. Que o Senhor nos incomode, nos impulsione, nos leve à oração, à dependência dEle. Para que nós possamos, num dia, chegar nessa Canaã e viver, irmãos, em paz, justiça e igualdade para todos sempre. Nós vamos ver face a face. Eu achei muito legal o que a Gica falou. Dá um abraço em Jesus, irmãos. Eu desconheço qualquer religião no mundo que ofereça a vida eterna, a vida com esse Deus Todo-Poderoso, que não é lá no céu, vai ser aqui, tá bom, irmãos? Se quiser aprender, próxima quarta-feira, vamos orar em nome de Jesus, né? Senhor, nós nos apresentamos diante de Ti, Senhor. Nós nos identificamos com as repreensões, com as exortações, com as declarações que o Senhor deu à Tua igreja há 2000 anos atrás. Nós nos identificamos com Ele, Senhor. E às vezes nos sentimos fracos, estamos frios, rebelde. Às vezes, ó Deus, simpatizando com o pecado, tolerando o pecado, e às vezes achamos que estamos no caminho correto. Nos ajuda, Senhor, a ter um coração, Senhor, segundo o Teu coração, a repudiar o pecado, a repudiar a mensagem do falso mestre, como Jezabel, que incentivava os Teus servos, ó Deus, a cometerem prostituição, a desviarem da Tua verdade. Nos ajuda, Senhor. A promessa que o Senhor deu à Tua igreja de guardar o Teu povo durante a tribulação, diante das dificuldades. Eu oro sobre a vida de cada um aqui, Senhor. Eu não sei o que cada um tem passado, mas eu oro, Senhor, pedindo que o Senhor encoraje. Eu oro para que o Senhor derrame a Tua graça, Senhor, em favor desses, ó Deus. Eu quero pedir a Tua misericórdia, Senhor. Eu oro por aqueles que estão enfermos, que estão doentes em nosso meio. E às vezes estamos enfermos e doentes por causa do pecado, Senhor. E o Senhor permite isso para gerar arrependimento. Eu peço, Senhor, que o Senhor use, Senhor, esses meios para que nós possamos nos voltar a Ti. Mas há situações também, Senhor, que não é o pecado. Há situações que fazem parte da vida, as provações. E isso às vezes traz desânimo, cansaço, fadiga. Eu oro para que o Senhor traga saúde no meio do Teu povo, para que o Senhor traga santidade no nosso meio. Espírito Santo, visite a vida de cada um, Senhor, nessa manhã. Eu oro, Senhor, pelo filho do nosso irmão Sandoval, Pedro Henrique. Visite a vida dele com a Tua graça e a Tua misericórdia, Senhor. Traga saúde, traga livramento, guarde. Livra ele, Senhor, de todo o mal, Senhor. Nós pedimos ao Senhor neste momento, ó Deus. Eu oro te agradecendo, ó Deus. Eu te louvo pelo Teu povo, eu te louvo pela Tua igreja, eu te louvo pela saúde da Tua igreja, Senhor. Continua nos abençoando, em nome de Jesus, ó Deus. Amém e amém. Graças a Deus. Amém.